Na sua opinião, Felipe, qual é o melhor momento de uma empresa procurar um trabalho como o seu? Eu acredito que seja num ponto de estagnação, né? E acho que estagnação não é só financeiro, né? Muitas vezes a pessoa se sente trabalhando demais, e eu brinco que quando você tem uma empresa de 2 anos, está trabalhando 20 horas, é pouco, tem que trabalhar mais. Mas agora, quando uma empresa tem 5, 6, 7 anos, você está no mesmo ritmo, não consegue contratar mais, não, não vê mais tempo para pensar no próprio negócio. Eu acho que aí é um momento para você pedir ajuda. Interessante. Muito bem. E qual que é o grande impasse que tem? Quando você chega numa empresa, seja eu empresário ou ali uma pequena empresa que tem alguns colaboradores, o que impacta mais no dia a dia dessa empresa que você fala assim, vou atuar nisso aqui? Melhorando a pergunta, tem alguma linha tênue entre as empresas que você atende de similaridade? Você fala assim, olha, geralmente o problema é ligado à comunicação, ou à estratégia, ou enfim. Eu acho que é. Eu não gosto das palavras, mas eu acho que é multifacetado. Sempre, né? Tem sempre muitas coisas envolvidas. Eu acho que importante, e o cliente que eu mais gosto de trabalhar é aquele que quer crescer. Porque muitas vezes, quando o consultor entra numa empresa que é só porque alguém falou para contratar um consultor, a coisa não vai. Porque a pessoa tem que estar aberta. Eu acho que, com respeito a todos os psicólogos, né, do Brasil, o consultor ele é um psicólogo da empresa. Sim, Né? com certeza. E a pessoa tem que estar aberta. Então, quando a pessoa está fechada, quando a pessoa ela é teimosa para si mesmo. Imagina que você está tendo um problema, Renato, e você fecha a porta e fala assim, o problema não sou eu. É o mundo, é o governo, é meu funcionário, blá, blá, blá. Só que você é o dono da empresa e a empresa cresceu com você, a partir de você. Como que você quer crescer sem ter ajuda? Falta autorresponsabilidade nesse caso, né? Também. E toda mudança, ela demanda muita energia e uma mudança no jeito de fazer e enxergar as coisas. Exato. E o seu trabalho é exatamente isso, é promover a mudança, promover a transformação através daquilo que sempre foi feito assim e era tido como certo. E aí, de repente, vem alguém e fala, não, isso tá errado, ou de repente a gente pode fazer de outra forma que vai gerar outro resultado. Como é isso, né? Incomoda, naturalmente. Com certeza. E até às vezes, quando não é combativo, a pessoa se sente ignorante, o que não é o objetivo também. Se o consultor chegar numa empresa para ficar falando que você é burro, esse consultor vai morrer de fome, com certeza. Não é por aí que a banda toca. Acho que é um pouco de ensinar também. E para ensinar tem que ter metodologia. Então, teve um empresário que eu pedi uma DRE para o contador dele, ele primeiro nunca entendeu para que serviu uma DRE, que é a demonstração de resultados, né? E lá tem, de certa forma, todo um extrato da empresa dele para entender quanto ele está gastando, quanto ele tem de lucro. E ele nunca entendeu o motivo daquilo. E o contador, na verdade, não estava fazendo um bom trabalho. Ele descobriu nesse momento, ele não sabia o lucro dele. Gente, estou falando de empresa, faturamento 3 milhões, 4 milhões. Você acha que se eu fosse falar assim, mas como você não percebeu? Não é por aí, né? Não é por aí. Mas explicar o que era uma DRE, a importância daquilo para a empresa dele, onde ele ia começar a identificar algum gargalo, principalmente na questão financeira, foi o que fez ele mudar de contador, no final das contas. E entendeu para que serve aquela ferramenta. E que daí tem que ter todo um tato da tua parte, porque na verdade a gente está falando de pequena empresa, que é o próprio empresário. E que aí, às vezes, da forma como se coloca também, muitas vezes você pode colocar o dedo numa ferida de uma pessoa que fala, poxa, estava ali na minha frente para eu poder ver e eu não ouvi. Então, assim, como fazer isso de uma forma também tranquila? E aí, pegando esse gancho, como que essa questão do empresário versus vaidade versus resultado? Me fale um pouquinho. É um pouco complicado, porque normalmente isso esbarra no resultado, a vaidade? pro bem e pro mal. Me explica. Tem muito empresário que eu chamo de gavião. Porque o Brasil, não por um problema de país, mas por um problema de competição, né? Se a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, é um cenário muito mais competitivo. O que isso significa? Tem muito mais empresas fazendo a mesma coisa, você tem que bater diferencial, você tem que fazer muita coisa. No Brasil, não. O Brasil é um país ainda carente de soluções, então com pouca coisa você se destaca muito. A gente estava até conversando um pouquinho nos bastidores sobre grandes empresas, a gente às vezes acha que é muito organizado, no final das contas não é. O empresário que ele é gavião,
ele chega muito longe, só sabendo vender. Só, mais nada. Então, quando você chega para tentar quebrar uma barreira, ele fala, mas eu fiz isso a vida inteira, eu sou bom nisso, meus clientes só falam bem disso, para que eu vou escutar você? Então, tem que ter um certo tato, e eu gosto muito da parte educacional mesmo. Eu gosto muito de ensinar os porquês e por que isso, e sempre através da sugestão, né? Então, assim, você não acha que se você fizer isso dessa forma, você não vai ter um outro resultado? Porque tem cara que é assim, tem empresário que age dessa forma e realmente chega muito longe, só que ninguém para na empresa dele. Então, o cara tem turnover a toda hora. Se tiver um processo trabalhista, aí já viu o tamanho do rombo financeiro que isso pode gerar. Por questões de verdade, né? Não por dados, não por clareza, não por observar a empresa de uma forma holística, multifacetada, mas por pura vaidade. Então tem que ter muito cuidado. Muito bem. E você está falando da sugestão, achei bem bacana isso, porque a sugestão você pode fazer isso daí em vários âmbitos também, né? Não só no feedback ali do empresarial, mas de repente um feedback de relacionamento interpessoal, né? Em vez de você ser o imperativo, aquele que vai determinar, de repente indo pela sugestão, é uma coisa que também é um viés que fica a dica aí para quem está assistindo. De repente é uma sugestão de relacionamento também. É bacana essa questão do tato. Aline, quer fazer alguma questão? Eu acho interessante isso que você trouxe, né, da visão do todo, da importância de se olhar para isso, né, tanto o empresário quanto o empreendedor que está começando o negócio, e buscar informação, né, buscar informação, porque a gente até comentou, com as empresas grandes você tem aquela crença de que está tudo organizado, redondinho, mas não necessariamente. Existem sim, claro, setores muito bem organizados, mas tem outros que merecem atenção. E é importante o empresário participar ativamente desse processo de consultoria, Perfeito. para que, eu sempre falo que o empresário é a ponta da pirâmide, tudo que ele faz lá reverbera em tudo. E aí, como que a gente vai cuidar do todo sem a ponta principal? Então é muito interessante essa visão que você trouxe da visão mais integral da empresa, né?